Glória a Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Que o seu coração esteja completamente aberto para aquilo que Deus vai ministrar nos nossos corações. Estamos numa jornada desenvolvendo a série Ativação Profética. E eu creio que teremos mais uma ou duas palavras debaixo deste tema, e depois estaremos indo para um outro tema. E dentre todas as palavras que o Senhor nos deu, que esta é a 10ª mensagem, e eu creio que esta é uma das mais importantes, ou a mais importante, que Deus tem compartilhado comigo nesta série Ativação Profética. Portanto, eu quero convidar você para estar aberto e voltado completamente para receber tudo aquilo que Deus tem para você hoje. Amém? Vamos orar? Pai, te louvamos, te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor revelado a nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que o teu nome, ó Pai, seja engrandecido e exaltado nesta tarde. Glorifica o teu nome, exalta o teu nome. Nós nos reunimos neste lugar como igreja e te agradecemos, ó Deus, pela palavra revelada aos nossos corações. Te damos todo louvor, hoje para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia do livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, eu quero destacar aqui este texto em duas versões. A primeira versão diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. O Espírito de Deus tem nos conduzido nesses dias, debaixo deste tema, ativação profética, alinhamento profético, despertamento da nossa fé e também o despertamento para a proclamação dos decretos proféticos. E como isso é importante para nós, como igreja, entendermos, termos o discernimento aberto, compreendermos e vivermos tudo isso. O escritor de Hebreus, ele diz: pela fé nós entendemos. A fé é o princípio para se ter um entendimento aberto, para se compreender as coisas de Deus. O homem natural, por meio da sua razão, por mais inteligente que ele seja, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Somente por meio da fé nós podemos compreender e entender que os mundos foram criados, o universo fora criado pela palavra de Deus. E se pela fé nós entendemos, nada mais importante do que batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora eu quero ler com você mais uma recomendação aqui no capítulo 2, versículo 1. Mais uma recomendação do escritor dos Hebreus, desse livro, Hebreus capítulo 2, versículo 1. A fé, assim como o desenvolvimento físico, só é possível desenvolver pela prática. A fé, como o desenvolvimento físico, só é possível desenvolvermos pela prática. Não existe um outro meio para o desenvolvimento da nossa fé. É ouvir a palavra e colocá-la em prática. Você ouve a palavra e a pratica, e a sua fé vai sendo aumentada, acrescentada. O texto diz: portanto, se é tão importante assim a ativação profética, o despertamento da nossa fé, as proclamações, se é tão importante, ele diz, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Diante de tudo que nós temos ouvido, nós ouvimos uma série, participamos de uma série a respeito do temor do Senhor. Agora, uma outra série falando a respeito da ativação profética, a ativação da nossa fé, o despertamento para o alinhamento profético. E diante de tudo que nós ouvimos nestas últimas semanas, desde o início da pandemia, nós percebemos que o Espírito de Deus vem nos dando direcionamento e construindo algo em nós pela palavra de Deus, para que possamos sobressair deste nível em que estávamos para uma nova dimensão em Cristo Jesus.
Eu louvo a Deus porque a cada semana, já temos 3 meses, o Espírito de Deus tem ministrado aos nossos corações de uma forma intensa, abrindo o nosso entendimento, ungindo os nossos lábios, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a voz de Deus e aliarmos as nossas declarações. Agora, o escritor ele diz, olha, diante de tudo aquilo que vocês estão ouvindo, é importante que vocês prestem atenção. Atentem com mais diligência. A Bíblia diz, viste um homem diligente na sua obra, sobre reis será posto, não será colocado diante de pessoas obscuras. A diligência te leva para uma dimensão maior. Nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Temos trabalhado intensamente para despertarmos a igreja para viver bem nestas 3 dimensões. Na questão da alma, é importante os relacionamentos. O relacionamento em família, o relacionamento entre irmãos, pessoas que você ama. O teu momento do lazer, o teu momento pessoal, isso é importante. Ninguém tem o direito de roubar isso de você. O teu momento de recreação, o momento que você quer ficar só, assistir o seu filme, seja o que for, é o seu momento, faz parte da alma. E temos o nosso corpo, que precisa também, que é o templo do Espírito Santo, de todo cuidado. A tendência das pessoas é simplesmente focar em uma área da vida. E Deus está nos levando a um despertamento para que sejamos plenos no espírito, na alma e no corpo. E eu creio que nesses dias o Espírito de Deus está nos despertando para que batalhemos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A inclinação do homem é ser direcionado pela sua carne ou pela sua alma, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o nosso espírito vai dar o direcionamento. Há momentos em que a nossa alma quer sobressair e falar mais alto do que o espírito. Mas o Espírito de Deus está nos dando o direcionamento. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que estamos ouvindo nesses dias. E o Espírito de Deus está nos despertando para a ativação profética, o alinhamento profético e o despertamento da nossa fé. Jamais permita que o diabo questione aquilo que você acredita. Quando nós olhamos para a mulher de Jó, quando Jó teve a visitação das trevas, a esposa de Jó, eu creio que ela ficou muito desesperada ao ver o sofrimento, a dor, a angústia de Jó. Ela diz assim, amaldiçoa este teu Deus e morre. A resposta de Jó foi simplesmente assim, como fala uma doida qualquer, assim fala você. E ele diz mais, ainda que ele me mate, eu continuarei esperando nele. Ainda que ele me mate, eu continuo tendo esperança nele. E ele vai fazer a sua declaração em Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ó, que extraordinário. A fé consolidada. A fé consolidada. Eu quero dizer para vocês que aquele que não tem a fé consolidada, está bem firmado na palavra, nesse tempo onde os ventos sopram contrário, tempo de pandemia e outras coisas mais, não vai suportar a jornada. Eu quero profetizar que nós entramos nesta onda e vamos como que vazar a onda e chegarmos do outro lado, a outra margem. E vamos viver a plenitude do propósito daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. 2 Pedro 3, de 1 a 6, o texto diz assim: Amados, esta é a 2ª vez que eu vos escrevo. Nas 2 cartas procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Olha o que o apóstolo está dizendo. Eu já escrevi 2 cartas e nas 2 eu procuro despertar em vocês pensamentos puros. Versículo 2, que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Não se esqueçam daquilo que os profetas disseram. E também não se esqueçam do mandamento do Senhor Salvador, dado mediante aos vossos apóstolos. Ele está dizendo assim, olha, não se esqueçam daquilo que foi falado pelos profetas, não se esqueçam daquilo que foi falado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e transmitido a vocês através dos apóstolos. E o versículo 4 ele diz, o versículo 3 diz,
Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores. Atente para isso. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Sabei. Dizendo, e o que eles diziam? Onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Havia o quê? Haveria o quê? Um questionamento quanto à veracidade daquilo que fora falado pelos profetas, por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Desde antigamente se fala a respeito deste assunto, e ele vai tratar a respeito da volta de Jesus. O mundo permanece como está desde que ele fora criado. Era a argumentação. Diz, nos últimos dias se levantaram escarnecedores para questionar a veracidade da palavra. Eu acredito que de todas estas palavras que Deus tem colocado no meu coração sobre ativação profética, alinhamento profético e ativação da fé, esta é uma das principais palavras que Deus colocou no meu coração. Porque o que não falta hoje é questionamento quanto à veracidade da palavra de Deus. E a nossa chamada é para batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O nosso desafio hoje é manter a nossa fé ativa. O nosso desafio hoje é para mantermos a nossa fé ativa para a cura divina. O nosso desafio é para mantermos a nossa fé ativa para a salvação da nossa casa, da nossa família. O nosso desafio hoje é para mantermos a nossa fé ativa para a redenção e transformação da nossa nação. A nossa fé hoje ativa para quê? Para que possamos viver o decreto profético que foram liberados sobre nós. Nós já estamos no mês de julho, e é possível que algumas pessoas estejam aí pensando, olha, tudo permanece como começou no começo do ano. A crise continua, veio fevereiro, veio março, já veio abril, maio, junho, e vai continuar a mesma coisa. Eu quero dizer para você, não vai continuar a mesma coisa. Nós estamos vivendo este tempo profético, que é o tempo da expansão. Agora, o nosso maior desafio é mantermos a nossa fé ativa, para vivermos a plenitude do propósito para o qual nós fomos chamados. Não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Havia aqui este questionamento, e pessoas se levantariam para questionar, dizendo, olha, todas as coisas, elas permanecem como fora estabelecida desde o começo, nada mudou e nada vai mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e ela está acima de todas as coisas. A declaração profética que temos sobre nós é expansão, e assim será. Hoje nós recebemos algumas fotografias da igreja em Araraquara, o pastor Messias ali com a pastora Cida, juntamente com o Léo e a esposa, realizando um batismo em Araraquara. Então já estamos vivendo o tempo da expansão. Nós não vamos diminuir, nós vamos expandir. Novas igrejas surgirão, novas células, elas nascerão e elas se multiplicarão. Esta é a minha fé que me mantém ativo debaixo da declaração profética que eu tenho recebido da parte de Deus. O nosso maior desafio nesses dias é mantermos a nossa fé ativa para vivermos o plano perfeito do Pai para as nossas vidas aqui nesta terra. E o plano perfeito do Pai para mim e para você é que vivamos o desígnio que Ele estabeleceu sobre nós, que é a proclamação do Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o motivo maior porque nós permanecemos ainda aqui na terra. Este é o motivo maior porque você ainda não foi para o céu. Permanecer aqui para que o Evangelho seja proclamado em todas as nações da terra. Simplesmente creia. Ouse crer, ouse acreditar. Lucas capítulo 1, versículo 45. Lucas capítulo 1, versículo 45, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Atente para isso.
Bem-aventurada a que creu. Está falando de quem? Está falando de Maria. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurado é aquele que crê na palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz. A palavra profética é que a virgem conceberia. E de repente o anjo Gabriel é enviado para comunicar a Maria a respeito do nascimento do Messias. Ela era virgem. Bem-aventurada aquela que creu, e bem-aventurado é aquele que crê. Observe comigo Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, atente para a palavra, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo meio da qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Entre Adão e Eva e Noé foram um período de aproximadamente 1.500 anos. E nos dias de Noé, Deus avisou que viria uma desolação na terra. A terra foi completamente devastada pelo dilúvio. Quando Deus compartilhou com ele a respeito deste fato, deste feito, até esses dias nunca havia chovido sobre a terra. Para muitas pessoas, Adão e Eva é uma metáfora, é um conto de fadas, ou de uma fábula. Para muitas pessoas, Noé, na construção da arca, é uma metáfora, mas eu quero dizer para você, isso não foi uma metáfora, isso foi real, aconteceu verdadeiramente. Quando Deus compartilhou com Noé a respeito do que estaria por acontecer, a Bíblia diz que ele acreditou. Acredite, não é uma metáfora, é uma verdade. É uma verdade. A concepção de Jesus Cristo por uma virgem não é uma metáfora, isso é real. A morte e a ressurreição de Jesus não é uma metáfora, isso é real. Quando Jesus falou a respeito da destruição do templo, dizendo, não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada, isso não era uma metáfora, isso não era uma fábula, isso ele está falando de algo que estaria por acontecer. E aconteceu, literalmente como Jesus disse que iria acontecer. No ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém e o templo foi colocado abaixo. Não é uma metáfora, isso é real. O que está acontecendo no mundo hoje não é uma metáfora, não faz de conta, é real. Agora eu fico imaginando e pensando que Deus nos livre de passarmos pela mesma experiência uma outra vez. Mas muitas pessoas ainda não entenderam e não compreenderam este tempo. Estão como que distraídas em meio a tudo que está acontecendo. Não tiveram a percepção e o entendimento. Ainda não chegou o coração. Como diz o outro, ainda não caiu a ficha. As coisas permanecem como tudo estava e continuará como está. Mas eu quero dizer para você, algumas coisas estão mudando e tem que mudar. Os discípulos de Jesus leva-os a duas experiências semelhantes no mar da Galileia. Porque a primeira experiência não fora suficiente para gerar fé no coração deles, para que eles pudessem viver aquilo que Jesus queria que eles vivessem. Então eles tiveram que passar pela segunda experiência. Que esta experiência que o mundo está vivendo seja suficiente para trazer ensinamentos a todos nós e a nossa fé entre num processo de ativação para que possamos viver mais intensamente o propósito para o qual nós somos separados e chamados nesses dias. Interessante, outro dia um líder
de Brasília, conhecidíssimo, voltando da pandemia e a permissão da igreja reunir com um número mais limitado, e havia permissão, ele ficou assustado, porque as pessoas não estavam retornando à igreja. Ele disse: nós vamos ter que reevangelizar a igreja. Você imagina o desafio. É interessante. Esses não são dias comuns. Estes são dias de ativação profética, despertamento profético, alinhamento profético e ativação da nossa fé. Porque os desafios que estão diante de nós são ainda maiores. E nós só podemos superá-los por meio da fé. Não adianta o seu jeitinho, a sua sabedoria, a sua inteligência. Não adianta. Tem momentos que não adianta. Aí eu tenho o plano A, o plano B, o plano C. Eu fui treinado, eu fui formado em Harvard. Eu sei fazer acontecer. Tem momentos que não tem como fazer acontecer. É dependência total. Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido. Convém nos atentar com mais diligência. Observe comigo Lucas capítulo 21. Olha o que o Senhor diz. Lucas capítulo 21. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Acautelai-vos. Prestem atenção. Para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem, atente para isso, de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. Prestem atenção. Fiquem atentos. É impressionante como se aumentou o consumo. Ele está dizendo: prestem atenção, cuidado, que os vossos corações não se inclinem. Não é que você não pode comer, você pode comer e deve comer. E ele fala a respeito da embriaguez, não está dizendo que você não pode beber, mas você tem que beber com moderação. Ué, posso ser assim? É? E dos cuidados da vida. Algumas pessoas estão completamente focadas nessas três coisas, simplesmente. Parece que toda a vida passa por isso, e virou o centro da vida. Tudo se faz por isso, tudo se faz pela comida, pela bebida, pela recreação. Queridos, o Espírito de Deus, Ele está falando, e Ele está dizendo: acautelai-vos. Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não despreze a sua fé. Não despreze a palavra de Deus. Volte-se completamente para viver o propósito. Pergunte para Ele: qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida nesses dias? Qual é o propósito? Você acha que o propósito que Deus tem para você é simplesmente ganhar dinheiro, acumular, acumular e acumular e acumular? Você acha que é isso? Em absoluto. Existe um propósito. Tudo tem que ir para um propósito. O propósito do Pai em enviar Jesus Cristo foi pela redenção da humanidade. Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Se a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Ele diz: acautelai-vos. E diz mais, versículo 35. Pois cairá sobre todos os que habitam sobre a terra. Falando a respeito da volta de Jesus. Preste atenção. Adão e Eva não foram uma metáfora ou uma lenda. O dilúvio, ele foi real. O nascimento, a concepção e o nascimento de Jesus, de uma virgem, não foi uma metáfora. O sofrimento de Jesus na cruz não foi simplesmente um quadro desenhado. A morte e a ressurreição de Jesus teve um propósito: a nossa redenção. Agora preste atenção. Assim como Ele veio e pagou um preço pela nossa redenção,
ele foi aos céus e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E alguém vai dizer assim: apóstolo, tudo permanece como está. Desde os antepassados, desde os nossos pais, nada mudou. Nos dias de Noé também foram assim, eles zombavam, eles escarneciam, até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou na arca. E ele fechou a porta por dentro e Deus fechou a porta por fora. E começou o quê? O dilúvio. E diz o versículo 36, vigiai em todo tempo. Vigiai em todo tempo e orai. Para quê? Para que sejais ávidos por digno de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui eu estou sem meu óculos, aqui algumas coisas não consigo ler direito. Agora ficou bom, hein? Eu estava lendo algo que Israel está desenvolvendo um colírio que vai trazer a restauração de volta daquilo que você não enxergava, você passa a enxergar. Olha que coisa maravilhosa. Vou ler novamente. Versículo 36. Diz assim: vigiai em todo tempo, é a recomendação, e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai e orai. É uma recomendação real. Acredite. Eu me lembro quando eu era criança, nos primeiros anos da minha vida, eu morei em uma cidade pequena do interior e não tinha energia elétrica. Depois eu fui para Dourados e também não tinha, mas depois se construiu ali, havia um motor e que nós desfrutávamos de um período curto de energia. Era a diesel. E somente no final da tarde, assim, anoitecendo, até umas 9 horas que o motor funcionava. E depois veio a energia elétrica. Meu pai construiu uma casa maravilhosa, uma casa muito linda, diferente de tudo que ele havia construído, e aquela casa tinha energia elétrica. E papai olhou para mim e para o meu irmãozinho e disse assim: olha, não coloque o dedo nessa tomada porque dá choque. Foi a mesma coisa, ele disse assim: vai lá, experimenta. Acredite, vai dar choque. E vai lá, eu fiz uma filinha assim, eu vi primeiro dedinho, depois meu irmão dedinho. Tudo caía para trás assim. Presta atenção, acredite. Jesus está por voltar. Acredite. Isso não é um conto, não é uma metáfora. Vai acontecer. Jesus faz uma pergunta: olha, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O nosso maior desafio nesses dias é o desafio para batalharmos diligentemente pela fé, permanecermos no propósito e vivermos o propósito para o qual Ele nos chamou. Não nos deixarmos sermos seduzidos por vozes e paralisados na nossa chamada. E eu quero profetizar que nada e nem ninguém vai nos deter. Os nossos líderes, os nossos discípulos, a geração apostólica, os pastores apostólicos, os líderes apostólicos, discípulos apostólicos, as células apostólicas estão ativadas. Amém? Nós não estamos distraídos. Já é o 3º mês e nós estamos avançando e vamos avançar ainda mais. Como você está? No desenvolvimento da sua fé. Ontem eu estava falando com o apóstolo Robert Dudu. Ele estava me convidando para a conferência. Dedique-se inteiramente. Nós estivemos em Gana. O nosso desafio era acordarmos 5h30 da manhã. Por volta das 6 da manhã, a van passava para pegar a gente. E a gente chegava no local da reunião por volta de 7 horas. E começavam-se as ministrações. E aquela expectativa, se começa às 7, termina às 8, ou termina às 9, termina às 10, mas na verdade terminava 10, 11 horas da noite, chegou um dia que terminou quase meia-noite. Para nós que não estávamos acostumados àquilo, quase foi uma alucinação geral.
E ele falando com ele ontem, ele falou: apóstolo, a conferência vai ter. Quantos querem ir a Gana? Só que Gana vai vir para o Brasil agora. E a conferência vai acontecer, são 4 dias de conferência. Quantos desejam participar? Vai começar tudo online, 1h da manhã, até as 9h da manhã. E alguém vai dizer: isso é para quem não tem o que fazer. Não, isso é para quem tem o que fazer. O que alimenta a sua fé é a palavra de Deus. Não existe um outro meio. O que desenvolve os nossos músculos é o exercício físico. O que desenvolve a nossa fé e ativa a nossa fé é a palavra de Deus. Uma pessoa que pratica exercício e busca o desenvolvimento pessoal, no mínimo 3, 4 vezes por semana, sim ou não? É impossível você estar e permanecer ativado na sua fé simplesmente com um exercício semanal. Alguém vai ter que dar uma mãozinha. Vamos. Um pouco mais. Um pouco mais. Eu me lembro quando compartilhamos a respeito da abertura de novas igrejas, disse que nós vamos abrir 5 igrejas em Campo Grande. O apóstolo Robert Dudu disse: um pouco mais. Por que não estabelecemos 10? E é tão humilhante. Ontem ele disse assim: apóstolo, o nosso alvo em Gana, a partir de Gana, são 25 mil igrejas no mundo. Já estamos indo para 4 mil igrejas. Mas o nosso desafio é alcançarmos 25 mil igrejas no mundo. Eu queria dizer, é demais, não. São quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. É isso? Imagina. Algo está sendo ativado. Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. E eu quero ir para o encerramento por causa do nosso tempo. A recomendação para mim e para você hoje é: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Batalhe diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Jó, ele foi visitado pela assolação, mas o diabo não conseguiu tocar na sua fé. Diz: ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. Eu sei que o meu Redentor vive. Tem pessoas, porque as pessoas não cumprimentam, desistir de Jesus Cristo, só porque não foi cumprimentado, abraçado, não recebeu um elogio, um telefonema. Ei, onde você está? Que mundo? Tem gente assim. Meu irmão, a nossa chamada é para prosseguirmos, e nada, absolutamente nada, vai nos deter. 2 Timóteo capítulo 4 diz assim, versículo 1: conjuro-te, olha esta palavra, conjuro-te, é fazer sob juramento, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele diz a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, permanece nisso, a tempo e a fora de tempo. O que ele está dizendo? Olha, se for favorável, prega. Se não for, prega do mesmo jeito. Se o tempo está agradável, prega. Mas se é um tempo contrário, continua pregando. Alguém vai dizer assim: apóstolo, é muito fácil para você, é o lugar que Deus tem te estabelecido. Mas eu quero dizer para vocês, quando eu comecei não era assim. E eu pregava do mesmo jeito. Eu sei por onde eu passei. E algumas pessoas: é fácil, olha a roupa do apóstolo, o sapato do apóstolo, o anel do apóstolo, o cabelo do apóstolo, olha os olhos do apóstolo. É muito fácil. Mas eu quero dizer para você, não era assim não. Eu me lembro que algumas vezes eu saía da minha casa para vir, para pregar a palavra, eu vinha de ônibus. Me lembro uma vez com a Rebeca vindo aqui, eu morava aqui no São Bento, não encontrava táxi, víamos vindo para a igreja a pé. E para o culto das 5, saímos de casa umas 4 horas, a pé. Prega a tempo e a fora de tempo.
Prega se você recebe um elogio ou se você não recebe um elogio. Prega em todo o tempo. Paulo está dizendo assim, olha, conjuro-te. É sobre juramento. Prega a palavra. Admoesta, repreende, exorta. Permanece nisso. Versículo 3 ele diz, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. No evangelho, queridos, há elementos que trazem conforto para a nossa alma, sim, mas no evangelho há elementos também que trazem o quê? Confronto, e nos leva muitas vezes à zona do desconforto. O evangelho que traz conforto, ele é popular, todo mundo quer ouvir, quer aplaudir, mas o evangelho é uma proposta para, se preciso for, entregarmos a nossa própria vida. Está entendendo? Presta atenção. Deus começou algo e Deus vai completar este algo que Ele começou na sua vida. Preste atenção. Deus começou algo e Ele vai completar. Dom Lynch diz assim, a mulher, ela sabe o que quer, ela diz e ela tem. Presta atenção, Deus, Ele sabe o que quer de você, e Deus vai ter de você o que Ele quer de você. Não temos como nos esconder. Se descermos ao mais profundo do abismo, lá Ele está. Se tomarmos as asas da alva e subirmos, se adentrarmos nas mais densas trevas, as trevas e a luz para Ele é a mesma coisa. Você está no radar de Deus. O melhor que você faz é se render já, agora. A recomendação é: batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Jesus disse assim, olha, a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, negociavam, faziam de tudo, até o dia que Noé entrou na arca. Ninguém sabe o dia e a hora. Por isso convém nos batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não permita que Satanás continue falando aos seus ouvidos, para que você desista no meio da jornada, da caminhada. Vá até o fim. E que no fim você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha essa declaração: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O versículo 8 deste texto: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Há algo preparado para nós. Queridos, o Espírito de Deus está falando comigo e com você. Batalhe diligentemente pela fé. Cumpre o seu chamado na plenitude. Seja intenso nesses dias. Seja intenso na sua intimidade com Deus. Não permita que a fascinação das riquezas, os cuidados desta vida, a embriaguez, a glutonaria, tome conta do seu coração, e você perca essa percepção das coisas espirituais. Nós temos um tempo para todas as coisas. Um tempo para todas as coisas. Você tem o seu tempo para o seu lazer, para a sua recreação. Você tem o seu tempo para a sua família. Você tem o tempo para a sua atividade profissional. Algumas pessoas estavam tão voltadas e ainda continuam tão voltadas para o profissional que não tem tempo para Deus.
De repente para. Tudo funcionando. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, domingo. De repente fala, para. Será que dá para viver parando um pouquinho? Já percebemos que é possível. Mas não precisa parar tanto também. Mas pelo menos um dia na semana, pare. Pare, meu irmão. Priorize as coisas. Priorize Deus. Priorize a sua palavra. Priorize um momento como este. Priorize. Viver o propósito e o desígnio que você recebeu da parte de Deus. O apóstolo Paulo diz, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. Com alegria. É com alegria. É com contentamento. Está percebendo? Com alegria e com contentamento. A recomendação final é: batalhe diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. Está mais perto, mais próximo do que nós podemos imaginar.